De forma prepositada, vamos olhar para a palavra de Deus hoje. Vamos olhar para a educação religiosa e a eficácia da igreja. Está conosco Fernando Mardoqueu, que é pastor, Inácio Hilário, missionário, e Simão Bento, que é discípulo de Caco Filipe. É para daqui a alguns minutos, mas enquanto isso vamos pedir a você que está em companhia do 98.7 que pode escrever a sua mensagem no 945 54 18 69 ou ainda no 990000987 e deixar aqui a sua contribuição naquilo que é o nosso tema de conversa hoje. Educação religiosa e eficácia da igreja. Na sua perspectiva, o que é educação religiosa e qual é a eficácia que a igreja tem, não é? Como missão, como doutrina e também ensinamento para quem faz parte de uma determinada religião. Simão, qual é a função da religião? Vamos aqui olhar para o ensinamento, para aquilo que tem a ver com a transmissão da verdadeira palavra de Deus, dentro daquilo que é o contexto bíblico, olhando a nossa realidade angolana. Temos muitas igrejas, não é? Onde uma diz sempre que é melhor que a outra e muitas das vezes não olhando que naquele meio tem crianças, tem pessoas com pouco conhecimento da palavra de Deus e precisam de um esclarecimento de qual é a verdadeira função da religião para a educação do homem. Bem, respondendo a essa questão, do ponto de vista bíblico, nós podemos compreender claramente, não é, onde nós podemos encontrar a verdade. Se nós temos a Bíblia como sendo um fundamento, então nós podemos ver o que a história realmente nos mostra. Se nós, por exemplo, estivermos ou viajarmos no tempo de Moisés, nós podemos ver o povo que viveu lá nos dias de Moisés, para que eles pudessem andar nos estatutos de Deus e que tivessem uma vida digna, que agradasse a Deus, o que eles faziam? Será que eles estavam dedicados a uma denominação religiosa ou a uma organização? Não. A Bíblia vai nos mostrar que nos dias de Moisés era viver de acordo com os preceitos e os mandamentos que Moisés dava ao povo. Somente naquela linhagem o povo poderia andar na perfeita vontade de Deus. E nós podemos ver que quando, por exemplo, Moisés foi no monte, deixou o povo durante 40 dias, vemos que o povo se desviou. Com isso eu gostaria de chamar a atenção a todos os nossos ouvintes que Deus somente conduz o seu povo através de um profeta. Infelizmente a humanidade não tem o conhecimento disso hoje. É verdade que muita gente diz que o meio para se chegar a Deus hoje é uma religião, mas não é assim. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 24, versículo 19, que Deus envia profetas para conduzir a humanidade para Ele. O Senhor Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Então a forma que nós devemos utilizar para se chegar a Ele é através do seu porta-voz que Ele vai enviar sobre a terra, que vai revelar a nós os homens falhos qual é a perfeita vontade dele. Porque se nós temos a Bíblia como sendo fundamento, nós veremos que a Bíblia é constituída por livros de profetas, o que significa que os profetas são porta-voz do Senhor Jesus Cristo, até porque do hebraico a palavra profeta significa nabi, e esta palavra literalmente quer dizer porta-voz de Deus. Agora, indo à questão sobre o porquê de muitas igrejas em Angola hoje, porque umas dizem que são melhores do que a outra, também nós podemos ver que em cada tempo, por exemplo, nos dias em que os apóstolos estavam na terra, também haviam várias organizações religiosas, ao exemplo dos fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos. E nós podemos nos questionar se naquela época, entre todos esses grupos religiosos, qual deles seguiam a perfeita vontade de Deus? Cada um de todos aqueles que poderá estar a me ouvir esta hora poderá dizer não, que os únicos que estavam na verdade eram aqueles que caminharam com o Senhor Jesus Cristo. E por que não poderão dizer que eram, por exemplo, os fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos? Porque eles rejeitaram o profeta que estava no meio deles, que era a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, para todos os ouvintes, saibam que aquilo que nos conduz a Deus é somente um profeta, porque é um profeta que vem revelar os segredos de Deus à humanidade. Hoje nós conhecemos que no princípio Deus criou os céus e a terra e todos os outros mandamentos e ensinos escritos na Bíblia
é porque Deus alguma vez enviou um profeta. E eu, como creio nisso, eu tenho esta fé. Por isso é que neste século XXI, também sou discípulo de um profeta vivo, Cacu Filipe. Assim como Pedro poderia dizer que era discípulo de Jesus de Nazaré, Baruque poderia dizer que era discípulo do profeta Jeremias, e Arão poderia dizer que era discípulo de Moisés, e assim sucessivamente. E as crianças que estavam no meio desses homens, claramente que os seus pais lhes ensinaram, não é? Aquilo que era a verdadeira palavra de Deus, que poderia então fazer com que estas crianças futuramente andassem nas vias traçadas por Deus. Então é isso que pelo menos os ouvintes devem reter quanto a essa questão. Muito bem. Quais devem ser os princípios ensinados em todas ou de todas as religiões? Vocês têm uma doutrina, a Igreja Católica tem outra, a Igreja Assembleia de Deus tem outra, e assim as igrejas vão ensinando, vão instruindo aquilo que tem a ver com quem faz parte desta determinada denominação. Bem, olhando para essa questão, dizer que de facto na Terra existem várias religiões, não é? Temos o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o shintoísmo e assim sucessivamente. Eu não poderia aqui dizer que a religião deve ensinar taxativamente isso ou aquilo, porque naquilo que é a minha própria fé, eu creio que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, não se serve de uma religião para poder trazer o seu povo de volta a Ele. Deus não precisa disso. Deus simplesmente precisa de um profeta, e este profeta que vai conduzir o povo de Deus para Ele. E a Bíblia me é justamente um fundamento, porque eu vejo que não é, fala-se de um povo oprimido. Vemos que o povo judeu, quando estava lá oprimido em Israel, para Deus poder libertar aquele povo, não foi por meio de uma religião, mas Deus enviou-lhes Moisés, e Moisés trouxe-lhes o ensinamento que realmente aquele povo precisava. É da mesma maneira que assim hoje, para os dias em que nós estamos a viver, diante de sofrimentos ou maldições que a humanidade enfrenta no século XXI, o mesmo Deus que havia enviado Moisés no passado também enviou este profeta, cujo nome é Cacu Filipe. E eu creio que Deus sempre age nessa linhagem. Se as pessoas querem falar de religião e tentarem colocar a salvação nesse aspecto, devem saber que religião e salvação são coisas diferentes. Se as pessoas querem salvação, então saibam que a salvação vem de Deus, através da sua palavra. E essa palavra de Deus vem através de um profeta. Agora, falar de religião na visão social, poderemos dizer que sim, que a religião vai, não é, moldando as pessoas para adotarem princípios morais, éticos e cívicos. Isso vai torná-los simplesmente bons diante dos homens, mas não bons diante de Deus. Porque eu tomo um exemplo. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, havia um homem que era bom, mas que aquela bondade que tinha era diante de homens, que se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, o que eu hei de fazer para poder herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse-lhe que ele poderia guardar os mandamentos. E quando ele perguntou quais eram estes mandamentos, que de facto acabam sendo princípios, aquele homem mostrou que desde a sua juventude ele guardava todas aquelas coisas que Jesus Cristo mencionou. Mas um facto ocorreu. Aquele bom jovem recusou-se a seguir Jesus de Nazaré, mas assim perdeu a salvação. Então vemos que aquele homem era pio, bom, um homem honesto diante de homens, mas que para Deus não estava na vontade perfeita de Deus, por se recusar a seguir o profeta enviado por Deus naquela altura, que era Jesus Cristo de Nazaré. Então é nisso que os ouvintes pelo menos devem pautar. Quando estamos a falar de religião, se quisermos falar da sua função social na visão de homens, é uma outra coisa, mas na visão de Deus, para compreendermos a função da religião, devemos buscar compreender o que é que um profeta de Deus fala sobre a religião, e é com base no que este profeta diz sobre a religião onde nós vamos ter o fundamento para podermos abordar essa temática. Porque eu compreendo que em Angola, não é, quando a religião cristã veio, ela não veio com o objetivo de salvar, mas com o objetivo de colonizar. Os portugueses serviram-se do cristianismo
para poderem levar várias pessoas no continente americano para trabalharem nas suas plantações. E é claro que eles se serviram da religião. Então é nessa temática que, na visão social ou humana, a religião pode ter essa missão de colonizar as pessoas. Muito bem. 11 horas agora e 44 minutos, já estamos a ficar sem tempo. Muito bem. Senão, Bento, Nas minhas últimas palavras, em um minuto, gostaria de dizer aos ouvintes que, em relação à temática aqui que foi abordada, dizer que não é, a religião pode ser vista de diferentes formas, mas que, se nós queremos ver a religião do ponto de vista ou do posicionamento de Deus, então nós devemos procurar saber o que Deus revela na sua palavra sobre a religião, isso através dos seus profetas. E é claro que Deus sempre falou à humanidade através de um profeta. Nós temos um profeta vivo, Kaku Filipe, e a pessoa pode procurar ler este livro de modo com que possa então obter mais informações sobre aquilo que é a religião no plano da salvação. Porque se as pessoas estão à procura de salvação, estão à procura de alívio, não é? Então, este alívio que se encontra em Deus, o poder de libertação que se encontra em Deus, devem saber que este poder de libertação, este poder de cura, de bênção, vem através da sua palavra. E a palavra de Deus vem somente por meio de um profeta, tal conforme está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E é isso que eu gostaria então de apelar a todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Obrigado. muito bem. Para quem vão os abraços? De uma forma muito rápida. Simão Bento, Eu agradeço. vou pedir que seja mesmo rápido. Sim, agradeço primeiramente à equipa técnica da Rádio Next FM pelo convite. E os meus agradecimentos também vão, não é, para todos aqueles que acreditam na mensagem do profeta Kaku Filipe no mundo inteiro. E também agradecer àqueles ouvintes que tiveram a oportunidade de nos ouvir e compreender então essa mesma temática. Essas eram as minhas cotíssimas palavras e muito obrigado. Obrigada a nós. Nós vamos nos despedir dos nossos convidados, desejar tudo de bom e vamos contar com vocês numa próxima oportunidade.